Olha o que diz Olavo de Carvalho. Quando ele passa 13 páginas lidando com técnicas de dominação mental. E ele termina assim. Como é que você faz para chegar ao poder? Você só chega ao poder se você tiver linguagem. Um dos dilemas hoje, Guga, para quem pertence, como eu e você, ao campo da esquerda democrática, é que a esquerda tem perdido linguagem no espaço público. Todo o meu esforço de trabalhar com massas digitais, retórica do ódio, ouvir, matriz narrativa conspiratória, ética do diálogo, é de tentar oferecer linguagem para que nós tenhamos uma linguagem para dialogar com a sociedade. Então vamos lá. Primeiro passo. Não basta derrotar o Jair Messias Bolsonaro. É preciso superar o bolsonarismo. Quando eu terminar a explicação do terceiro elemento, vocês compreenderão que é perfeitamente possível haver bolsonarismo sem Jair Messias Bolsonaro. É quase matemático. Mas nós não podemos apenas nos concentrar na figura do presidente. Temos que, na verdade, compreender o sistema que o permitiu. O sistema foi refinado e ganhou as massas através da linguagem desenvolvida pelo Olavo de Carvalho. Então, comecemos. Mas, como eu disse que trata-se de derrotar não apenas um homem, mas de superar um sistema de ideias, você nunca me escutará, Guga, como o Renan não me escutou. Eu não vou, em nenhuma circunstância, xingar. Eu estou trabalhando com ideias. Então, vou começar de maneira surpreendente. Eu vou ser apedrejado por algumas pessoas, mas a tarefa do pensamento é incomodar. Pensamento que não incomoda não é pensamento, é moda. Não é pensamento, é patota. Pensamento tem que incomodar. Se nós não reconhecermos, que o Olavo de Carvalho é uma inteligência superior. 2, que o Olavo de Carvalho tem uma leitura ampla de áreas diversas. 3, que ao se reinventar nas redes sociais, o Olavo de Carvalho é um comunicador excepcional. Então, se nós não reconhecermos esses 3 pontos positivos, nós não compreenderemos como que a ação do Olavo de Carvalho é a ação mais nefasta e mais negativa que uma pessoa já teve na história das ideias do Brasil. Então vamos por partes. Se vocês aceitaram a hipótese inicial de que a direita começa a se reorganizar por meio do ouvido, e veja, Guga, quando o José Sarney proibiu a publicação do livro, algumas cópias datiloscritas foram feitas, aproximadamente 15, e essas cópias circulavam como se fosse um autêntico santo graal da verdade da história brasileira entre militares de alta patente e um número reduzido de militantes de extrema-direita. Como tornar essas ideias, as ideias que hoje parecem dominar uma parte considerável do espaço público brasileiro? Porque é um sistema de crenças. Mas aqueles que ao sistema de crença, aderem, não o veem como um sistema de crenças, compreendem como sendo a verdade revelada. Se não entendermos isso, não saberemos como superar o problema. Em 1990, o Olavo de Carvalho teve uma ação inicialmente positiva em 3 áreas. A primeira área foi a ampliação do repertório bibliográfico para uma juventude que não tinha acesso ou não tinha um acesso fácil a um conjunto de autores que pela primeira vez foram discutidos de maneira mais sistemática no espaço público brasileiro através das sugestões e das referências do Olavo de Carvalho. Então, há que se reconhecer isto. 2. O Olavo de Carvalho, na década de 90, ainda com uma linguagem civilizada, não a linguagem que ele usa hoje, não a linguagem que ele passou a usar ao ingressar nas redes sociais, o Olavo de Carvalho publicamente, de maneira desabusada, desautorizou e contestou alguns ícones da Universidade Brasileira, que eram todos ícones de esquerda. Isso para uma juventude que começava a se articular em torno de ideais conservadores ou em torno de ideias de direita, foi algo muito revelador. Similar ao efeito do Bruno Tolentino quando ele voltou ao Brasil, mais ou menos nesta época. Terceiro elemento, esse é o mais importante agora. Na década de 90, o Olavo de Carvalho publicou uma trilogia a qual eu me dediquei com a mesma disciplina com a qual eu li o Orville. Fiz uma leitura cuidadosa, mais de uma vez, cruzando os elementos. Creio que eu sou capaz agora de descrever o sistema de crenças Olavo de Carvalho e que, se a minha descrição for exitosa, a sociedade brasileira compreenderá
que esse sistema de crenças é inaceitável, levará o país a um colapso administrativo, a um caos cognitivo, e a retórica do ódio se tornará a nossa respiração artificial. Não podemos permitir que isso aconteça. Na trilogia, o primeiro volume foi publicado em 1994 e se chama A Nova Era e a Revolução Cultural. A Nova Era se referia às ideias do Capra, ou seja, às ideias do New Age, e a Revolução Cultural às ideias do Antônio Gramsci. Diz Olavo de Carvalho no início do livro que essas duas eram as correntes dominantes no pensamento brasileiro. Portanto, a mentalidade brasileira estava sendo definida na década de 90, de um lado, pela Nova Era, de outro pela Revolução Cultural. De um lado pelo New Age, de outro pelo Gramscismo. É o que diz Olavo de Carvalho. Qual é a consequência? É que para Olavo de Carvalho, tanto a Nova Era quanto a Revolução Cultural não pretendiam tomar o poder pelas armas. Nós já escutamos isso. Mas, pelo contrário, o que se pretendia era modificar a mentalidade, agora não apenas do Brasil, mas da cultura ocidental, da cultura greco-romana, judaico-cristã. E como isso seria feito, não de maneira explícita, mas por uma infiltração insidiosa, ardilosa, progressiva, paulatina, nunca explicitada. Isto é, o que o Olavo de Carvalho realizou com a sua trilogia é a sofisticação da matriz narrativa conspiratória do Orville. Está tudo lá. O Olavo de Carvalho sofistica com pretensão filosofante e com análises panorâmicas da cultura ocidental que não resistem a 2 segundos de reflexão, mas não importa. Eu quero inicialmente montar o esquema. Em 1995 foi publicado o segundo livro, o livro mais ambicioso do Olavo de Carvalho até aquela época, que é o Jardim das Aflições. O que o Olavo de Carvalho propõe no Jardim das Aflições é que a história do Ocidente poderia ser contada a partir de uma narrativa que privilegiaria as tentativas de reconstrução do Império Romano. A última tentativa bem-sucedida, o Império Norte-Americano. E todos esses impérios eram, por assim dizer, impérios territoriais. Eram impérios que se espraiavam por regiões do planeta. Sugere Olavo de Carvalho que os novos impérios não serão impérios propriamente territoriais. Serão impérios, por assim dizer, que se dedicarão não à conquista de países, não ao domínio de extensas partes do planeta, mas à conquista de corações e mentes. É o mesmo argumento do livro anterior, agora trazido para a história do Ocidente e projetado para um futuro no qual, hoje, é a crítica que o Olavo de Carvalho faz, teoricamente, ao globalismo. Isto é, uma corrente que não pretende mais tomar o poder. Não se trata mais, como nas 3 primeiras tentativas de tomada do poder do Orville, de uma tentativa de implantação da ditadura do proletariado, não se trata mais disso. Do que se trata agora, pelo contrário, é de conquistar corações e mentes, de maneira insidiosa, progressiva, paulatina. Bom, em 1996, ele publicou o terceiro livro, O Imbecil Coletivo, que geralmente não se compreende o argumento do Olavo de Carvalho. O Imbecil Coletivo, 1996. Ele agora toma os 2 livros anteriores e aplica ao caso brasileiro. É um conjunto de artigos e de notas esparsas. Diz Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo não é a soma individual de imbecis. Pelo contrário, é um processo no qual pessoas, inclusive de inteligência superior, a expressão é do Olavo de Carvalho, se reúnem para um processo de auto-imbecilização coletiva. Vá lá, é o que diz o Olavo de Carvalho. A ironia é que o Olavo de Carvalho produziu a maior imbecilização coletiva da história no Brasil, a extrema-direita. Para concluir, Renan, essa parte, não quero me estender muito, algo fundamental para compreender como que o Olavo de Carvalho conseguiu transformar a matriz narrativa conspiratória do Orville numa estrutura muito mais complexa, e uma estrutura que foi difundida a partir de 2005, quando ele se transfere para os Estados Unidos, quando ele tem contato com um fenômeno muito importante, que é a rádio norte-americana, e a importância na rádio norte-americana de figuras reacionárias de extrema-direita como Rush Limbaugh, que tem milhões e milhões e milhões de ouvintes. E sem figuras como Rush Limbaugh ou Donald Trump, não teria sido possível. Sem Olavo de Carvalho, Jair Messias Bolsonaro, não seria tão claro. Jardim das Aflições, parágrafo 13, da edição da Vídeo de Campinas, página 111, olha o que diz Olavo de Carvalho. Quando ele passa 13 páginas lidando com técnicas de dominação mental, e ele termina assim:
E ele diz que é uma receita que pode ser aplicada para a manipulação mental coletiva de um país. Ele diz: não é preciso enfatizar as facilidades que, hoje em dia, a rede das telecomunicações e a informatização da sociedade oferecem para a aplicação dessa receita em escala nacional, continental ou planetária. Se ninguém ainda tentou, foi somente porque não quis. 1995, Renan, Guga. Em 2016, alguém quis. Steve Bannon, Cambridge Analytica, eleição de Donald Trump, votação do Brexit na Inglaterra. Em 2018, alguém quis. A campanha de Jair Messias Bolsonaro. A obra do Olavo de Carvalho é uma enorme reflexão sobre técnicas de manipulação coletiva. E essas técnicas de manipulação coletiva ele aplicou, ele difundiu através da sua presença na internet e ele desenvolveu uma linguagem, a retórica do ódio. Se nós não superarmos a retórica do ódio, nós chegaremos a um caos cognitivo e a um esgarçamento social inédito. Por isso, Guga, Renan, precisamos abraçar a ética do diálogo, no qual o outro é o outro eu, cuja diferença me enriquece, porque amplia o meu